Eu acredito no poder da oração. Eu acredito que a oração move os céus e atrai a misericórdia de Deus. E por isso eu tenho orado todos os dias pelo nosso país, pelos governantes, pelos profissionais da saúde e por aqueles que estão nas ruas fazendo serviços essenciais para permitir que uma quantidade cada vez menor de pessoas permaneça no isolamento social. Mas eu tenho olhado toda a situação do nosso país com profunda tristeza e com desânimo, queria confessar. Eu vejo um governo perdido, um presidente translocado, eu vejo decisões equivocadas, trocas de ministro em horas inoportunas, eu vejo os governadores também tirando proveito politiqueiro da situação, o mesmo acontece com os prefeitos. Eu vejo um Congresso que não se sensibilizou e que em nenhum momento propôs diminuir salários ou usar as verbas do fundo eleitoral. Eu vejo que os trabalhadores federais, que possuem um salário que não pode ser alterado, em nenhum momento pensaram em abrir mão de um pouco para que houvesse mais verbas e com recursos poder negociar, por exemplo, respiradores. Os Estados Unidos chegam diante da China e pagam à vista e mandam dezenas de aviões buscá-los. Nós ficamos negociando porque não temos caixa. E ontem aqui em Pernambuco chegaram 35 para mais de 200 pessoas que já esperam para utilizar UTIs. Eu tenho olhado para a história e visto que a transformação de algumas nações foi provocada por muita morte, por muito sangue. Países como a França e os Estados Unidos só se tornaram as potências que são hoje, depois de revoluções sangrentas. Nós, quando voltamos a 1789, na queda da Bastilha, na Revolução Francesa, temos um pano de fundo social, a maioria da população vivendo de forma esmolante, subnutrida, sem condições de dignidade, passando todo tipo de necessidade para manter uma burguesia, uma aristocracia e o imperialismo que ficava na opulência do palácio, dando festas regadas a muita comida e muito vinho. Aquilo foi insustentável e provocou uma revolução sangrenta, mas transformou a França na grande potência que ela é hoje. Praticamente 100 anos depois, em 1861, nós tivemos a Guerra da Secessão nos Estados Unidos. E o pano de fundo, mais uma vez, eram questões sociais. O Sul queria manter a escravidão e o Norte queria que ela terminasse, certamente influenciado pelos ideais da Revolução Francesa de igualdade, liberdade, fraternidade. E morreu muita gente, muito sangue foi derramado, mas hoje nós vemos a potência que os Estados Unidos são. Eu não estou aqui insuflando uma revolução popular no Brasil, nós somos um país democrático, mas estou percebendo que talvez essa oportunidade do coronavírus, que certamente vai provocar muita morte, nos dê o material para produzir uma grande revolução. Não com bala, não com canhões, não com tanques, não com revolução do povo pegando em armas, mas com o voto. Pode ser que agora, diante dessa tragédia, finalmente o Brasil acorde e olhe para aqueles que nos governam e olhem para aqueles que estão nas câmaras de vereadores, no Congresso Nacional, sentados nas cadeiras de prefeito, governador e presidente. E assim a gente possa criar vergonha na cara e finalmente pensar como é que esse país pode se viabilizar promovendo uma revolução na política. Não essa nova política que aí está, que de nova não tem nada e a gente já viu, mas de fato uma mudança. Talvez as muitas escovas vazam, talvez os muitos caixões, talvez as muitas famílias enlutadas. E ontem o ministro da Saúde disse que nós podemos ter 1.000 pessoas a cada semana daqui para frente, provoque alguma mudança na consciência. Isso aconteceu em Israel, quando os profetas avisaram da vida opulenta da aristocracia, dos sacerdotes. Eles não escutavam
Eles não ouviam a Deus e o pobre, a viúva, o estrangeiro, o doente ficava jogado à margem, até que veio a invasão dos assírios, até que veio a Babilônia e pôs a cidade de Jerusalém abaixo e destruiu o templo e matou centenas de milhares de pessoas e levou o povo escravo para 70 anos de exílio. E aquilo produziu comoção, aquilo produziu reflexão, aquilo produziu arrependimento e confissão. E depois disso houve uma mudança no povo de Israel. É certo que depois outras tragédias vieram, mas eu estou convencido de que o vírus pode ser uma grande oportunidade para nós mudarmos a nossa mentalidade, o nosso olhar sobre a política, a economia, sobre o que está nos cercando nesse tempo e sobre a tragédia que se avizinha. A minha oração é que o povo brasileiro acorde e faça a revolução pelo voto, tirando definitivamente quem não vale nada e quem não presta, e colocando gente de bem para assumir um papel para nos governar. Vamos conversando por aqui, de encontro em encontro a mente abre, o coração expande, e o mais eu vou te falando no caminho.